Graça e paz, que Deus abençoe o seu entendimento, a sua vida nesse vídeo de hoje. Nós vamos aqui estudar João capítulo 3, texto que fala sobre o novo nascimento. Então, fique até o final desse vídeo para você não perder nenhuma parte. Eu vou trazer para você aqui um estudo bíblico bem simples que vai abençoar o seu entendimento, a sua compreensão sobre esse assunto tão importante que é o novo nascimento. E eu quero convidar você também, que está pela primeira vez aqui no canal. Meu nome é Wilder Salles, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever para você não ficar de fora e receber todos os vídeos que eu tenho postado. É só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Ok? Vamos então aqui, juntos, estudar a palavra de Deus. O tema é o novo nascimento, o tema do próprio texto, de João 3, versículo 1 ao 6 eu separei aqui para você, e eu coloquei essa breve introdução, que no diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus revela verdades fundamentais sobre o novo nascimento e o acesso ao reino de Deus. Nicodemos, um líder religioso, queria entender as coisas espirituais, mas Jesus o levou a um novo patamar de entendimento, explicando a necessidade de nascer de novo. E hoje vamos examinar o que significa ver e entrar no reino de Deus, a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. É sobre esses assuntos que nós vamos aqui meditar e entender nesse estudo bíblico, tá bom? Então eu quero ler aqui o texto de João capítulo 3, até o versículo 6, apenas 6 versículos, para juntos aqui extrairmos o entendimento profundo da palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, você pode também pegar ela e ler junto comigo. Diz assim o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Versículo 3. E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E no versículo 5 Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esses são os 6 versículos que eu quero compartilhar com você aqui e meditar. Observe que Jesus, ele traz aqui um entendimento profundo sobre a entrada no reino de Deus. E ele fala que é necessário, para entrar no reino de Deus, haver um novo nascimento. E o que significa isso? Será que nós praticamos esse ato do novo nascimento? Nós recebemos esse novo nascimento? Sim. E nós vamos ver aqui no texto que quando você batiza nas águas, representa ali o nascer da água. E quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente você nasceu do Espírito. E esse texto realmente é profundo. Nicodemos aqui era um mestre da lei. Observe comigo aqui o contexto antes de eu trazer aqui o entendimento para você. Nicodemos, ele era um fariseu, membro do Sinédrio, ou seja, ele tinha um cargo importante. Um grupo que zelava pela lei e pelas tradições judaicas. Ou seja, ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa realmente que tinha uma autoridade, que tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Mesmo ele sendo um mestre, ele sentiu que algo ainda faltava espiritualmente. Por isso, ele buscou Jesus à noite, talvez temendo ser visto. Por isso ele foi à noite, tinha medo de alguém reconhecê-lo e criticá-lo por aquela atitude. Jesus o surpreendeu dizendo que o acesso ao reino de Deus era preciso nascer de novo, ou seja, da água e do Espírito.
A gente acabou de ler João 3,5. E Jesus ensina a Nicodemos a uma realidade espiritual que vai além do cumprimento de regras, envolvendo uma transformação operadora ou operada por Deus. Entenda, Nicodemos, como homem da lei, como uma pessoa que realmente conhecia todas as escrituras da sua época, ele não tinha um entendimento espiritual sobre o novo nascimento. Ele conhecia sobre a religião, sobre como ser um religioso, como praticar atos religiosos, costumes, doutrinas, mas ele não tinha um entendimento sobre a vida eterna, o reino de Deus, sobre o novo nascimento. E Jesus então ensina ele e fala, olha, você não é mestre e você não sabe sobre essas coisas? Realmente ele não sabia. Era profunda demais para o seu entendimento, mesmo ele conhecendo toda a Escritura. Veja que é preciso realmente ter uma experiência com Cristo para que a gente entenda o seu propósito, a sua vontade para a nossa vida. E para que você tenha essa experiência com Cristo, você precisa buscar e realmente fazer o que o Senhor pede. Ok? Bom, esse texto, ele vai nos ensinar aqui 3 coisas importantes que eu separei para você. Embora o texto tenha muitos detalhes, eu separei 3 partes importantes. A primeira parte que eu separei é sobre a condição para ver o reino de Deus. Observe comigo, a gente acabou de ler. Jesus declara, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Então, a primeira condição para você ver o reino de Deus é nascer de novo. Ver o reino de Deus é mais do que uma visão literal, como o texto diz. É perceber, é entender, experimentar o reino. Eu coloquei uma referência bíblica para você aí, ó. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo afirma que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. O novo nascimento é uma condição para enxergar a realidade espiritual. É compreender os mistérios do reino de Deus. Sem essa transformação interior, a visão do reino é impossível, pois ela só é revelada aos que são regenerados pelo Espírito. Então, você ter o novo nascimento é uma das condições para você ver o reino. Para que você venha enxergar o reino. Enxergar o reino é você enxergar a vontade de Deus. Uma pessoa que não nasceu da água e do Espírito, uma pessoa que não se entregou a Cristo, ela não entende. Pega uma pessoa que não conhece a palavra, pergunta para ele ou para ela coisas espirituais, ele não vai saber te responder, porque ele não tem esse entendimento, porque não lhe foi revelado. Só é revelado as coisas espirituais para aquele que realmente nasceu de novo, ou seja, nasceu da água e nasceu do Espírito. Quem nasceu de novo vai ver o reino de Deus. É o que o texto diz. São palavras do Senhor Jesus, palavras do nosso Senhor. Quem nasce de novo, vê o reino. Quem nasce de novo vai contemplar o propósito de Deus para a humanidade. Porque o reino de Deus, ele se chegou até a humanidade através de Cristo. E quem nasce de novo, então, consegue entender o plano salvífico do Senhor Jesus para aqueles que creem na sua palavra. Ok? Essa é a primeira parte que eu separei para você. A segunda parte, que esse texto nos ensina, eu quero compartilhar com você nesse estudo, é sobre a necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, como a gente acabou de falar. É necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, tomar uma decisão. Em João 3,5 diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vimos em João, capítulo 3, versículo 3, que quem não nascer da água não pode ver. Aí Jesus ele vai e ainda ressalta. Ele diz além, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode, não somente ver, mas você não pode também entrar. É o que o texto diz, no reino de Deus. Aqui Jesus fala da purificação do pecado, simbolizada pela água, pelo batismo nas águas, pela entrega, e da transformação operada pelo Espírito. Esse nascimento duplo
é necessário para entrar no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, é necessário nascer da água do Espírito para que você entre no reino. Pois somente uma vida limpa e transformada pode se alinhar com a santidade de Deus. Em Tito, capítulo 3, verso 5, diz, lemos que Deus nos salvou, ou seja, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Depois você pode ler essa referência. Entrar no reino é mais do que observar suas realidades. É viver em uma nova vida que começa com o coração purificado e uma natureza renovada pelo Espírito. Então, além de você ver o novo nascimento, ele vai fazer você entrar no reino de Deus. Não é só para que você veja, mas é para que você entre. O que significa isso? Quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, quem teve um novo nascimento, não só vê, mas participa do reino. Olha que profundo isso. Nicodemos, ele ficou admirado com essas palavras. Se você ler toda a história aqui, você vai ver que ele ficou admirado com aquilo que Jesus falou para ele. E realmente é de se admirar. Até o momento ninguém sabia o que era reino de Deus. Alguns achavam que o reino de Deus era outra coisa. E Jesus veio ressignificar, ele trouxe aqui realmente um entendimento profundo sobre o reino de Deus, sobre quem vai entrar e quem vai realmente fazer parte desse reino, aqueles que nasceram da água do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, é importante a gente ter esse entendimento. Quem não se entrega a Cristo não pode ver, muito menos entrar no reino. É preciso realmente se entregar nas águas e buscar o Espírito para ser cheio, então fazer parte do reino e desfrutar fazendo a vontade do Senhor, pois é isso que Ele deseja em nossas vidas, ok? Terceiro entendimento que eu separei para você aqui, e eu quero compartilhar com você, é a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. No versículo 6, Jesus ele explica que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso nos revela a diferença entre o homem carnal, que vive segundo a natureza humana, e o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. Aí eu coloquei uma referência bíblica para você, de Romanos 8,6, que diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aquele que não nasce apenas da carne vive de acordo com os desejos egoístas e não pode agradar a Deus. Somente o novo nascimento nos torna espiritual, permitindo que vivamos em sintonia, em aliança com o Espírito e sejamos transformados em nossa mentalidade e atitude. Ou seja, há uma diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. Foi o que Jesus disse aqui no versículo 6. Aqueles homens que eram doutores da lei, eles eram homens carnais, mesmo conhecendo a Escritura. Infelizmente, a maior luta que Jesus teve no seu ministério terreno foi contra os fariseus, saduceus, os líderes religiosos da época que não entendiam sobre o reino de Deus. Estava mais preocupado com a religiosidade do que realmente com a vontade de Deus. Então entenda, há uma diferença. Estar na igreja, ir a um culto, participar de um congresso, não significa que você é espiritual. Ser espiritual é você realmente ter aliança com o Senhor. Vida com Ele. Não só na igreja, mas fora da igreja, no seu casamento, no seu trabalho. Aonde você está, onde só o Senhor te enxerga, no oculto. Então entenda, há uma grande diferença. O novo convertido, a pessoa que nasceu de novo, que se entregou a Cristo, ela vai demonstrar com o passar do tempo e com frutos, se ela nasceu verdadeiramente ou não. A pessoa que nasce de Deus, ela vai ter realmente traços de diferença entre uma pessoa carnal e uma espiritual. Então, esses são os 3 pontos que eu queria compartilhar com você. E para a gente concluir, eu coloquei assim: a mensagem de Jesus para Nicodemos nos ensina que o novo nascimento é uma porta de entrada para o reino de Deus. Ele não é uma mera mudança de comportamento, mas uma transformação profunda
que só é possível pelo Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito nos permite ver e entrar no reino e viver como novas criaturas. Que possamos buscar essa transformação diariamente, permitindo que o Espírito de Deus nos conduza em um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele, vivendo como cidadãos do seu reino. Amém? Medita mais então nesse estudo bíblico, lembrando que eu vou deixar para você na descrição aqui do vídeo o esboço disponível. Você pode ler, meditar, se você quiser compartilhar na sua igreja, em alguma oportunidade também, não tem problema, mas está aqui na descrição. Medita mais e entenda, quem nasce de Deus, vê e entra no reino dos céus. Que Deus te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.